Vamos começar a aula 19 de História. Bem, vamos começar em 1987. Os episódios que ocorreram na história em 1987. 1º de fevereiro, instala-se a Assembleia Nacional Constituinte, a quinta da história. 1 de fevereiro, Constituinte. Quinta do Brasil. Portanto, dia 1º de fevereiro, instala-se a Assembleia Constituinte, a quinta da história do Brasil. No dia 3 de fevereiro, o governo Sarney começa o descongelamento, autorizando reajuste no preço de vários produtos. Mas em março do mesmo ano, começam as ondas de greves que paralisam metalúrgicos, petroleiros, marítimos, professores universitários, funcionários dos Correios, bancários, por reajuste de salário. No dia 2 de agosto de 87, PT lança candidato a presidente. No dia 2 de agosto de 87, PT lança Lula candidato a presidente. Ele que havia sido, ou estava sendo até aquele momento, deputado federal. 1988, ainda aproximando-se da Constituição, a Constituição de 1988. Dia 2 de junho, pela nova Constituição, 5 anos do governo Sarney. Portanto, nessa Constituição já garantia 5 anos
do governo de Sarney. 15 de 11 de 89, 15 de 11 de 89 seria a próxima eleição para presidente. Portanto, já estava marcado para 15 de novembro de 89 a eleição para presidente. Logo após o golpe militar, seria a primeira eleição para presidente. Em 24 de junho de 1988, do PMDB, dissidentes criam o PSDB. Quer dizer, em 24 de junho de 88, do PMDB, dissidentes criam o PSDB. Em 5 de outubro, é promulgada a Constituição. Portanto, a Constituição de 88 é promulgada em 5 de outubro de 88. Promulgada. Em 15 de 10 de 88, eleições. Esse período de 15 de outubro prefeitos e vereadores da oposição. O PT faz prefeito em São Paulo, Porto Alegre e Vitória. E PDT, Rio de Janeiro, Curitiba e São Luís. Em 22 de dezembro, acontece a morte de Chico Mendes. Isso em 1988. Então vamos para 1989. O governo de Sarney lança o plano verão, congelando preços, salários, tarifa
abolindo 3 zeros do cruzado, que passa a se chamar cruzado novo. Quer dizer, o novo congelamento corte de 3 zeros e surge um cruzado novo. A gente vê que o governo do Sarney não conseguiu ter uma aprovação popular e até por isso o candidato Sarney não concorreu a uma reeleição. Então, 15 de janeiro, no Plano Verão, havia o congelamento de preços, salários e tarifas. Congelava preços, salários e tarifas. A desvalorização da moeda com o corte dos 3 zeros. Bem, em 3 de outubro de 88, a Organização Mundial da Saúde informa o Brasil como segundo no mundo em AIDS. Quer dizer, vítima de AIDS do Brasil com 7.538. Quer dizer, a Organização Mundial da Saúde informa que o Brasil ficou em segundo lugar no mundo em casos de AIDS, 7.538 casos, que é um número muito (17/12) estamos lembrando que nós estamos ainda, aliás, já estamos em 89. Então, assim, do dia 17/12 de 1989, tivemos Collor de Mello eleito presidente da República. Collor de Mello eleito presidente da República. Vamos ter a verdadeira noção dos votos da oposição naquela hora. Então, 42,75 foi a votação de Collor. 37,86
a votação do seu oponente. Portanto, PRN Reconstrução Nacional portanto, era Partido da Reconstrução Nacional. 28 de dezembro de 89, recorde da inflação. Sendo 1.764,86% ao ano. Ou seja, no mês de dezembro, vamos colocar a média de dezembro. (53,55) (53,55) em dezembro. Finalmente, 1990, governo Collor, que já inicia a dura batalha em 15 de março de 90, herdando, um país em dificuldades. Para começar, pronto, 16 de março de 1990, a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, anuncia o Plano Collor. Mudança da moeda, que volta a ser cruzeiro, congelamento de preços e salários e bloqueio das contas de poupança. Pronto, então, as medidas: volta do cruzeiro, congelamento de produtos e salário e o bloqueio da poupança. Medidas amargas que levaram o governo à impopularidade. 18 de agosto começa o início do programa de privatização de empresas estatais.
18 de agosto, privatizações de estatais. Portanto, remédio amargo para o equilíbrio das contas brasileiras. Assunto que não era de muito entendimento do povo. Remédio muito amargo. Na volta do Cruzeiro, congelamento de preços e salários e o bloqueio da poupança. No dia 18 de agosto, privatização de estatais, diminuindo os gastos do governo. E, de certa forma, passaria a dar equilíbrio a algum tempo. 1991, em 31 de janeiro, diante da perspectiva de inflação superior a 20%, o governo decreta o aumento das tarifas públicas e dos combustíveis e novo congelamento de preços e salários. Acima de 20%. Então vejam como era a medida, né? Aumentou as tarifas públicas e dos combustíveis e congelou preços e salários. (30 de agosto) Rosane Collor, primeira-dama, deixa a presidência da Legião Brasileira da Assistência, LBA, após denúncia de corrupção que envolve seus principais colaboradores. LBA. Aí já começa a decadência e a perda de apoio do presidente Collor. Apesar da dificuldade, o governo continuava. Em 1992, o impeachment. Em 5 de maio, o vice Itamar deixa o PRN, Partido de Reconstrução Nacional. (14 de maio), o IBGE informa que 2 milhões de crianças desnutridas no Brasil.
Portanto, em 1992, o IBGE informava que 2 milhões de crianças eram desnutridas no Brasil. Em 2 de junho, a Eco 92, Rio de Janeiro, reúne representantes de 178 países para discutir o futuro ambiental do planeta. Então, 2 de junho de 92, acontece a Eco 92 no Rio de Janeiro. 178 países estiveram presentes para discutir o futuro ambiental do planeta. Em 16 de agosto de 92, começam os protestos. Vestido de preto, milhares de manifestantes saem às ruas nas principais cidades do país pedindo impeachment de Collor, cujo governo é investigado por uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara dos Deputados. Portanto, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Inquérito. 29 de setembro, a Câmara dos Deputados aprova o afastamento de Collor da presidência da República até o fim do julgamento. Então, 29 de setembro, Congresso aprova afastamento de Collor. Portanto, em 29 de setembro, a Câmara dos Deputados aprova o afastamento de Collor da presidência da República até o fim do julgamento de seu governo. Em 2 de outubro de 92, Itamar Franco assume de modo interino. Então, no dia 2 de outubro, Itamar assume a presidência interinamente, já que Collor estava em julgamento. No dia 3 de outubro de 1992, vamos ter eleição para prefeitos e vereadores. Prefeitos e vereadores.
29 de dezembro de 92. Em 29 de dezembro, Collor renuncia. Itamar assume em definitivo. Paulo renuncia e Itamar assume em definitivo. O Senado condena Collor. Proibido de ocupar qualquer cargo público até 29 de dezembro de 2000. Até 29 de dezembro de 2000. Portanto, não poderia ocupar nenhum cargo público no período de 8 anos, sendo que o seu governo foi realmente julgado pelo Senado. Portanto, 8 anos fora da vida pública, por uma decisão do Senado. Lembrando que o impeachment acontece principalmente em casos como esse do Collor, onde havia realmente muitas manifestações contra o seu governo e realmente ele perdeu total apoio, tanto do Congresso como de uma situação que o apoiasse. Não encontrou nenhum apoio, por isso que o impeachment foi resolvido de forma rápida. E então, Itamar Franco assume o governo até que haja uma próxima eleição. Então vamos agora para o ano de 1993. 1993, dois de fevereiro, a OMS informa o Brasil como o terceiro do mundo na epidemia de cólera. Portanto, o Brasil, terceiro do mundo em cólera. Quase 32 mil casos registrados até janeiro. 22 mil casos. Até janeiro, já que estamos falando de fevereiro.
Em 8 de março de 93, acontece um corte de 6 bilhões no orçamento federal destinado a programas sociais. Esse corte de 6 bilhões pode-se dizer que é um dos motivos por qual Itamar Franco não tentou a reeleição. Porque com o corte de programas sociais, automaticamente a situação de governo não era uma situação muito legal. Por isso que precisamos de mudanças mais substanciais para enfrentar a oposição. Dia 16 de março, Fortaleza, no Ceará. Bate recorde na epidemia de cólera. Bem, 16 de março, Fortaleza, no Ceará, é a cidade recordista na epidemia de cólera. 526 casos só em um dia, né? 22 de março, a renda per capita caiu 5,3 na década de 80. Portanto, em 29 de março, nós vemos uma medida, né? O governo cortou bilhões em programas sociais. Vinte e 29 de março de 93, o governo aprova a indenização de familiares de 144 desaparecidos políticos durante a ditadura militar. 144 desaparecidos serão indenizados da ditadura militar. Quer dizer, no dia 29 de março, o governo federal aprova a indenização de familiares de 144 desaparecidos políticos durante a ditadura militar. Portanto, o governo 2 de abril de 93, os bens de Collor e PC Farias são bloqueados pela justiça.
bens bloqueados, pela Justiça. Dos bens de colo e PC Farias. Em 21 de abril, vamos ter um fato interessante. 21 de abril, 21 de abril, plebiscito, é a consulta popular, forma e sistema de governo, forma e sistema de governo, forma e sistema de governo, 57% aprovaram República Presidencialista. Portanto, 57% da população aprovou no plebiscito do dia 21 de abril de 1993 o plebiscito, onde a forma e sistema de governo República Presidencialista, 57% da aprovação. Portanto, nesse 21 de abril, foi esse o resultado. Vamos finalizar o ano de 1993. Vamos ao mês de agosto. Mês de agosto. O governo Itamar corta 3 do Cruzeiro, que passa a se chamar Cruzeiro Real, e restabelece o reajuste automático mensal para os trabalhadores que ganham até 6 salário mínimo todas as vezes que a inflação ultrapassar um certo nível. Portanto, corte de 3 zeros. Corte de 3 zeros. E passa a se chamar Cruzeiro Real. Se chamar o Cruzeiro Real. Em 17 de outubro de 93, PSDB indica Fernando Henrique Cardoso PSDB indica Fernando Henrique Cardoso como candidato a presidente nas eleições de 94. Para presidente em 1994.
Portanto, o PSDB indica seu nome para presidente. 16 de dezembro de 93, STF confirma sentença de Collor até 2000. Portanto, 16 de 12 de 93, o STF confirma a sentença de Collor até 2000. E seria o Supremo Tribunal Federal confirmando a sentença de Collor até o ano 2000. 29 de dezembro de 93, a Fundação Getúlio Vargas divulga a inflação de 1993. R$ 2.567,46. Bem, é a maior inflação da história. Isso, de certa forma, impediu que Itamar Franco fosse o candidato. Então vocês já conhecem a história, né? Vai aparecer o ministro da Economia como salvador da pátria. Então, já na próxima aula, vamos entrar no ano de 1994 e vamos ver o que vai acontecer, né? Para que o Brasil saia desse alto nível de inflação. 2.567,46. Próxima aula continuamos com a nossa história. Não deixe de ver os vídeos da aula 20 e os vídeos anteriores. Até a nossa próxima aula.